Oi gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam bem em nome do Senhor Jesus. Antes de começar a mensagem que o Senhor ministrou no meu coração no dia de hoje, eu quero pedir para você que não é inscrito que você se inscreva neste canal. Se você gostar desse vídeo, já curte, comenta, compartilha, envia essa mensagem para os seus amigos, para os seus familiares, seja um propagador do Evangelho. Não esqueça de ativar as notificações para que assim o YouTube sempre te notifique dos novos vídeos que eu lançar aqui no canal. Já clica em gostei para que assim a plataforma espalhe esse vídeo para mais pessoas e assim mais vidas sejam edificadas através dessa palavra. E como vocês sabem, o meu YouTube não é monetizado, tanto eu quanto a Dani trabalhamos integralmente para a obra, ou seja, focamos todo o nosso trabalho aqui nas redes sociais ministrando a palavra de Deus para que vidas sejam salvas, edificadas e transformadas através do Evangelho de Cristo. E se você sentir no seu coração de ofertar no nosso ministério, as nossas contas bancárias estão abaixo na descrição desse vídeo. E que Deus venha te abençoar poderosamente em nome do Senhor Jesus. E o tema da mensagem de hoje é as mentiras de Satanás, e que essa palavra seja como uma semente fértil e venha dar muitos frutos para a glória de Deus em nome do Senhor Jesus. Amém? E olha o que diz a palavra do Senhor através do Evangelho de João no capítulo 10, versículo 10. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Porém eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Glória a Deus. Aqui é o próprio Jesus dizendo que o ladrão é aquele que vem para roubar a nossa vida, destruir o plano de Deus para as nossas vidas, para matar tudo aquilo que o Senhor tem colocado diante de nós. É aquele que vem para matar a mim e você, matar os nossos projetos, matar os nossos sonhos. E uma das formas que ele trabalha, ele usa para destruir a nossa vida, roubar o nosso tempo, matar e minar os nossos projetos, é utilizando de mentiras. Quando a gente vai ler o Evangelho de Mateus, lá no capítulo 4, do versículo do 1 ao 10, quando Jesus é levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado por Satanás. E o foco de Satanás foi sempre distorcer a pessoa de Deus, distorcer a imagem de Deus para Jesus, inventando de mentiras, trazendo falácias, para que Jesus pudesse acreditar e se render a ele. E Satanás, ele tem usado dessas mesmas artimanhas nos nossos dias. Ele tem usado de mentiras para desviar a minha e a tua vida do caminho que o Senhor trilhou para nós, desviar a mim e a você dos planos da vontade do Senhor para as nossas vidas. E o que é triste é que muitas pessoas têm caído nas mentiras de Satanás, têm se rendido às suas falácias, comido dos seus banquetes, se alimentado daquilo que Satanás tem dado como alimento. E através dessa passagem onde Jesus é levado ao deserto para ser tentado por Satanás, você vai ver que Satanás ele inventa algumas mentiras para distorcer o conceito de Deus para nós. A primeira mentira que Satanás ele vem trazer para nós é de que a palavra de Deus, ela não nos é alimento, que a palavra de Deus ela não nos alimenta. Porque a primeira coisa que Satanás ele vem e fala para Jesus: se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Jesus, sabendo da intenção de Satanás, ele fala: mas está escrito que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Satanás tentou distorcer a palavra de Deus, mostrando que a palavra ela não é capaz de me sustentar, que a palavra de Deus não é capaz de te sustentar, que a palavra de Deus ela não tem vida para nós, ela não tem como gerar vida ou nos manter vivos. A segunda coisa que Satanás ele vem e tenta Jesus é trazer a dúvida: será que Deus ele guarda aqueles a quem ele ama? Porque ele disse: se és filho de Deus, atira-te daqui de cima e ele dará ordem a seus anjos para te salvar. Tentando trazer, será que de fato Deus é aquele que protege, aquele ama, como ele diz em sua palavra? Porque não é pelo fato de eu saber que Deus ele me guarda, que ele vai me defender, que ele vai me proteger, que eu tenho que colocar Deus contra a parede para ele provar que de fato a palavra dele é real, a palavra dele vai se cumprir na minha vida, ou que de fato essa palavra é verdadeira para mim, sendo que o próprio Deus disse que ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Se a palavra dele diz que ainda que eu e você venhamos andar no vale da sombra da morte, venhamos andar no deserto, sua palavra diz que ele é aquele que guarda até quando eu e você andam no vale da sombra da morte, nos garante que ele é aquele que nos sustenta no meio do deserto. Por que você vamos duvidar dessa palavra? E era isso que Satanás o tempo todo, através das suas falácias, das suas mentiras, tentou mostrar através de Jesus. Olha, será que Deus de fato ele protege a quem ele ama? Será que Deus de fato ele guarda a quem o serve? Então Satanás, através das suas mentiras, tenta o tempo todo distorcer a pessoa de Deus para nós, a pessoa de Deus em nossas vidas, através das suas mentiras. Satanás o tempo todo ele quer distorcer o plano de Deus, a história que Deus trilhou para tua vida. Através das suas mentiras, o diabo ele quer tirar você do centro da vontade de Deus, tentar criar meios para que você se volte contra Deus. E nós sabemos que
É o Senhor que cuida, é o Senhor que governa a nossa vida, é o Senhor que tem o poder e o domínio sobre todas as coisas. Nada saiu da sua mão. Jó, ele diz no capítulo 42 que bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. A sua palavra diz que ele está no domínio de todas as coisas, que nada saiu do controle das suas mãos. E aí Satanás, ele vem e pela terceira vez ele tenta Jesus dizendo, eu sou aquele que tem um governo. Ele diz, se você se prostrar diante de mim, Jesus, eu te darei tudo isso para você governar, porque isso é meu, eu que governo. Sou eu que tenho o poder sobre todas essas coisas, eu que tenho o controle disso tudo. Todas essas coisas estão sob o controle da minha mão. Tentando dizer que era ele que tinha um controle, que tinha um domínio, através da sua mentira. Mas a pior mentira que ele estabeleceu para tentar desviar o propósito de Deus é mentir sobre a paternidade de Deus, porque nessas 3 vezes que ele tentou, através das suas mentiras, das suas falácias para Jesus, ele usou da mesma mentira, tentando trazer a dúvida ao coração de Jesus, tentando trazer uma possível ilusão de que Deus verdadeiramente não era o pai de Jesus, e todas essas mentiras que Satanás criou para tentar desviar o foco de Jesus, teve como principal foco a paternidade de Deus, porque o diabo o tempo todo ele quer enganar a mim e você de que Deus não é um pai que cuida, de que Deus não é um pai que zela, de que Deus verdadeiramente não é nem o meu e nem o teu pai. O diabo o tempo todo ele trazia a seguinte frase, se és filho de Deus, tentando trazer a dúvida, será que é você mesmo o filho de Deus? E ele sabia que Jesus era o filho de Deus. E não pense você que o diabo ele é alguém que não conhece as escrituras. Tem muito cristão que cai nas mentiras, nos laços de Satanás, porque não conhece as escrituras. Porque se conhecesse, conseguiria discernir todas as vezes que estaria sendo envolvido pelas mentiras de Satanás, sendo tentado por Satanás e não cairia em seus laços. Então, como a palavra diz que o povo padece por falta de conhecimento, o que tem feito a igreja padecer hoje é a falta do conhecimento da palavra de Deus. Porque Jesus, sabe como ele rebateu as mentiras, os enganos, as falácias de Satanás? Através da palavra. Jesus, ele estudou. Ele mesmo sendo Deus, ele estudou a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que ele mesmo sendo Deus, não usurpou por ser igual a Deus. Ele estudou a palavra de Deus. Para que neste momento, quando ele fosse tentado por Satanás, através das suas mentiras, dos seus enganos, das suas falácias, ele rebatesse com a palavra. Porque ele disse, está escrito, está escrito, está escrito. Sabe como você vai vencer as mentiras do diabo na tua vida? Através da palavra. A palavra te garante isso. A palavra te dá respaldo para não cair nas mentiras de Satanás. A palavra é escudo para você não ser atingido pelos dados inflamados de Satanás, dados de mentira, de engano, dados de falácias na tua vida. Não tem outro caminho a não ser conhecer a palavra de Deus. Porque conhecendo a palavra, você não cai nas distorções do diabo. Porque o diabo, ele conhece a palavra. Então ele vai inverter a palavra de Deus para tentar te convencer. Então se você não conhecer a palavra, você cai nas mentiras dele. O maior foco do diabo é tentar distorcer você do foco e do propósito de Deus. Eu sou a prova viva que o diabo, ele sempre tentou distorcer a paternidade de Deus, o amor de Deus na minha vida, o propósito de Deus na minha vida. Eu já contei o meu testemunho aqui, mas eu quero trazer uma parte do meu testemunho para você ver como o diabo ele usa das suas mentiras para tentar nos distorcer do propósito de Deus, do caminho que o Senhor trilhou para as nossas vidas. Como vocês sabem, eu fui abusado sexualmente aos 8 anos de idade. Aos 10 anos de idade, eu iniciei uma depressão na minha vida por conta disso. E para piorar tudo, foi nessa idade, aos 10 anos, que meu pai abandonou a minha família, foi embora de casa. E aí isso foi mais um ápice para que a minha depressão chegasse em um estágio onde eu desejasse me matar. E aí aos 12 anos de idade, eu já não aguentava mais. A depressão já estava no pico tão grande que o único meio que eu via era tirar minha vida. E aí Satanás o tempo todo trazia mentiras sobre a minha vida para tentar distorcer o propósito da criação de Deus, o propósito do porquê que Deus tinha me formado. O tempo todo tentava distorcer o propósito de Deus na minha vida. Ele mentia dizendo que toda aquela desgraça que tinha acontecido comigo, com a minha família, era culpa minha. Era uma das piores mentiras que o diabo usava. E é uma das mentiras que o diabo tem usado hoje para muitas pessoas. Dizer que você é o culpado das desgraças que acontecem na tua família. Dizer que você é o culpado pelo propósito de Deus não estar acontecendo na tua vida. Dizer que você é o culpado por tudo de ruim que acontece na tua casa. Outra coisa, o diabo, ele mentia dizendo que Deus havia me gerado para ser abusado. Olha que absurdo, olha que mentira. Ele falava para mim assim, você foi gerado para ser abusado por outros homens. Esse é o seu propósito. Um propósito totalmente contrário ao que Deus, de fato, havia gerado através da minha vida. Deus me gerou para construir um lar. Deus me gerou para ser amado por uma mulher, para me casar com uma mulher. Deus me gerou para construir uma família. Só que o diabo, sabendo o projeto de Deus que é família, porque família é projeto de Deus, ele quis dizer para mim, não, você foi gerado para ser abusado. Você foi gerado para se relacionar com outros homens. A natureza de Deus diz que é para eu casar com uma mulher, ter filhos com uma mulher, construir uma família com uma
mulher. Como a sua palavra diz, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, se unirá a uma mulher. Mas o diabo quer ir contrário a Deus. O diabo se opõe a tudo que é Deus. Então ele dizia pra mim, não, você foi gerado pra ser abusado por homens, você não foi gerado pra ser amado por uma esposa, mas sim pra se relacionar com outros homens. Olha as mentiras de Satanás. Só caí conhecendo a palavra de Deus e buscando na palavra de Deus, porque foi uma das formas que eu encontrei de conhecer a pessoa de Deus na minha vida, porque quando eu tava nos meus 12 anos, em cima da árvore, com uma corda no pescoço, disposto totalmente a me entregar, a me suicidar, a mão de Jesus me alcançou. Um toque que eu não conhecia veio sobre mim e me trouxe uma paz que, desde os meus 8 anos de idade até os 12, eu não sentia mais. E aí eu quis conhecer que toque foi aquele, que mão foi aquela. E foi aí que, lendo a Bíblia, a palavra de Deus, eu comecei a conhecer quem era aquele homem. Quem tinha sido aquela mão que havia me tocado? E aí eu comecei a descobrir que tudo aquilo que Satanás falava pra mim, que no primeiro momento eu estava acreditando como verdade, eu vi que era tudo mentira. Que não, eu fui gerado para ser amado por Deus. Deus me formou para constituir uma família. Deus me formou para ser feliz com uma mulher. Deus me formou para gerar filhos. Deus não me formou para ser abusado. Deus me formou para me relacionar com Ele. E aí que eu fui vendo que tudo aquilo que Satanás havia me dito era apenas mentiras, enganos. E aí, através da palavra, eu fui descobrindo as mentiras de Satanás na minha vida e passei a me libertar. E o único meio aonde eu consegui a total libertação foi através da palavra de Deus. É a palavra que te liberta, irmão. É através do conhecimento da pessoa de Deus na sua palavra que você vai ser liberto. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A palavra de Deus é a verdade sobre a pessoa de Deus. Leia essa palavra. Faça como Jesus. Ele leu as escrituras. Ele buscou nas escrituras. Então por que você não vai fazer isso? Porque enquanto você não conhecer essa palavra, não buscar nessa palavra as verdades que Deus tem para sua vida, você vai continuar sendo enganado por Satanás. E pode chegar um ponto de que as mentiras te convençam tanto que você vai se desviar do caminho de Deus. Chegar a um ponto de cair em uma morte espiritual e não se levantar nunca mais. E Deus hoje quer te libertar das mentiras, das amarras de Satanás, das setas de Satanás. E o caminho que Ele está nos mostrando hoje é a sua palavra. É a palavra de Deus que liberta. É a palavra de Deus que salva. É a palavra de Deus que rebate as mentiras de Satanás, como Jesus fez. Eu poderia ter caído, mas através da palavra de Deus, eu descobri as mentiras de Satanás. E nunca mais ele pôde me enganar. Porque uma vez conhecendo a palavra, você jamais vai ser enganado. E hoje eu vivo o propósito de Deus para minha vida. Hoje eu sou feliz. Hoje eu tenho um ministério, hoje eu tenho uma esposa linda que me ama, hoje eu tenho uma família na presença do Senhor, totalmente contrário ao que Satanás havia me dito. Que eu seria infeliz, que Deus não me amava, que eu não iria me casar, que eu só tinha sido formado para ser abusado. Não, Deus me formou para ser amado por Ele, para conhecer o amor dEle, para viver da boa, perfeita e agradável vontade dEle para minha vida. Deus tem uma boa, uma perfeita e uma agradável vontade para tua vida. E é lendo a palavra dEle que você vai conhecer, que Ele vai te mostrar que vontade é essa que Ele tem para você, que agradável vontade é essa para tua vida. É lendo a palavra dEle, que conhecendo essa palavra que você vai ser liberto pelas mentiras que até hoje Satanás tem plantado na tua mente. Deus quer te libertar hoje das mentiras, das amarras, das correntes de Satanás. Mas eu preciso que você hoje aceite essa palavra, que você aceite a vontade de Deus para tua vida, irmão. Não permita que as mentiras de Satanás desviem o propósito de Deus na tua vida. Você foi formado para ser amado por Deus. Você foi formado para ser feliz. Você foi formado para ser amado, para gerar uma família. Você não foi gerado para ser abusado. Deus tem um propósito para você. E através do conhecimento da sua palavra e, consequentemente, do conhecimento da pessoa de Deus, do estabelecimento de um relacionamento com Ele, Ele vai mostrar para você o propósito dele na tua vida e você vai ver que é glorioso. Porque foi isso que aconteceu comigo. Hoje eu vivo o propósito de Deus. Hoje eu vivo aquilo que Deus planejou para minha vida. Mas só foi possível porque eu aceitei viver a vontade de Deus. Eu aceitei conhecer e me relacionar com a pessoa de Deus. Porque sem relacionamento é impossível conhecer a vontade de Deus. Sem relacionamento com a pessoa de Deus é impossível eu ser liberto das mentiras de Satanás. Conheça a pessoa de Deus, se relacione com Deus. Deus é um Deus disponível, irmão. Está de braços abertos para se relacionar com você. Ele é um Deus de proximidade, é um Deus de perto. Hoje mesmo na tua casa, entregue o teu coração para Deus. Fala, revele para mim qual é o propósito do Senhor na minha vida. E certamente Ele vai te mostrar. Foi assim comigo, irmão. Eu sou testemunha, sou prova viva disso. E hoje eu sou feliz. Hoje eu vivo a verdade de Deus sobre a minha vida. Ela é boa, ela é perfeita e agradável. Hoje eu não vivo mais escravo do medo, não vivo mais escravo das mentiras de Satanás. Hoje eu sei a verdade de Deus para minha vida. E eu conheci isso através da palavra de Deus. Esse é o caminho. Esse é o direcionamento para você hoje. Conheça a pessoa de Deus através da sua palavra. E nunca mais
seja influenciado pelas mentiras de Satanás. Amém? E que através dessa palavra, Deus venha curar o teu coração. Deus venha te libertar de toda opressão maligna. Deus venha te libertar de toda palavra contrária de Satanás, de toda mentira de Satanás, de toda falácia de Satanás. Deus tem uma verdade para você. Deus tem uma verdade sobre você. E você vai conhecer isso conhecendo a pessoa de Deus. Se relacionando com esse Deus maravilhoso, com um Pai maravilhoso, bondoso, com um Pai de relacionamento, que é o nosso Deus. Amém? E que esse vídeo edifique a tua fé em nome do Senhor Jesus. Um beijo no teu coração e até a próxima.